Eu deveria estar morto. Não é força de expressão, não é exagero para chamar a atenção. É um fato simples, frio, que eu carrego desde uma quinta-feira de março de alguns anos atrás, quando eu abri uma página que eu nunca deveria ter aberto. Li uma coisa que eu nunca deveria ter lido e entendi que o que estava escrito ali era sobre mim. A data estava certa, o método estava certo, o lugar estava certo. E eu ainda não sei como alguém sabia disso antes de acontecer. Tudo começou de um jeito idiota, como quase tudo que muda a vida de uma pessoa começa. Eu estava numa conversa online com um grupo que compartilhava interesse em fenômenos inexplicáveis, nada muito sério. O tipo de grupo onde alguém posta foto de sombra estranha numa parede, outro posta áudio com ruído que pode ser qualquer coisa, e todo mundo debate por horas sem chegar a lugar nenhum. Era entretenimento, passatempo, o tipo de coisa que você faz às 11 da noite quando não quer dormir ainda. Mas numa dessas noites, alguém mandou um link sem nenhum comentário, sem explicação, sem contexto. Só o link, e sumiu da conversa logo depois. Não deletou, mas parou de responder, como se tivesse mandado aquilo e imediatamente desligado o computador. Eu quase não cliquei. E toda vez que penso nisso, eu me pergunto como seria minha vida se eu tivesse simplesmente ignorado, se eu tivesse fechado o aplicativo e ido dormir como qualquer pessoa normal faria. Mas eu cliquei. A página que abriu era feia, sem design, sem imagem, sem nenhuma preocupação com a aparência. Texto branco em fundo preto, fonte simples sem serifa, pequena demais para leitura confortável. Parecia algo feito nos primórdios da internet e nunca atualizado. O tipo de página que faz o navegador moderno parecer out of place, como se você tivesse viajado no tempo para acessar aquilo. Havia uma lista, longa, sem título, sem cabeçalho explicativo. Cada entrada tinha o mesmo formato, uma data, uma descrição curta e um código alfanumérico no final que eu não entendi na hora o que significava. Rolei a página por alguns minutos sem entender direito o que estava vendo. As datas eram uma mistura, algumas de semanas atrás, algumas de meses, algumas ainda no futuro. As descrições eram vagas, mas específicas ao mesmo tempo, de um jeito que me incomodou antes de eu entender por quê. Homem, 34 anos, acidente em estrada molhada, sozinho no carro. Mulher, 28 anos, parada cardíaca, apartamento no 3º andar. Homem, 41 anos, afogamento, não intencional. Meu primeiro pensamento foi ERG, jogo de realidade alternativa, aquele tipo de ficção online apresentada como real, onde você nunca sabe exatamente onde a ficção termina. Achei que era isso. Fiz um print por curiosidade, fechei a aba e fui dormir. Mas alguma coisa ficou. Uma coceira no fundo do pensamento que não me deixou em paz. Na manhã seguinte, sem planejar, quase sem perceber o que estava fazendo, abri o print e pesquisei algumas das datas e descrições que havia visto. Escolhi 3 das mais antigas, as que tinham passado há mais tempo, as que seriam mais fáceis de verificar. 2 delas eu encontrei notícias que batiam. Não perfeitamente, não com nome e endereço, mas o suficiente para fazer meu estômago virar. Sexo, faixa etária, circunstância de morte, período de tempo, coincidência possível? Sim, mas do tipo que você sente no peito antes de conseguir racionalizar. Eu sabia que podia estar exagerando os pontos em comum e ignorando as diferenças. Isso é o que o cérebro faz quando quer acreditar em alguma coisa. Eu me lembrei disso ativamente, me forcei a pensar nisso e tentei seguir em frente com meu dia. Então, naquela mesma tarde, quase por acidente, enquanto procurava outra aba que havia deixado aberta, eu voltei para o Vink e vi meu próprio nome. Não era meu nome completo, era só o primeiro nome. Mas o que vinha depois foi tirando o chão debaixo dos meus pés enquanto eu lia, linha por linha, devagar, como se alguma parte de mim precisasse de tempo para absorver cada elemento antes de passar para o próximo. Minha idade exata. Uma característica física específica, não das mais comuns, que eu raramente mencionava para qualquer pessoa. A cidade onde eu morava. E uma data. Uma data que estava a 11 dias dali. A causa estava descrita em 4 palavras.
Eu não vou repetir quais eram, não porque acho que isso muda alguma coisa para quem está ouvindo, mas porque toda vez que eu tento dizer essas 4 palavras em voz alta, elas ficam presas. É a única parte de tudo isso que ainda não consigo verbalizar com naturalidade. O que eu posso dizer é que eram 4 palavras plausíveis, não absurdas, não impossíveis. O tipo de coisa que acontece com pessoas comuns em circunstâncias comuns que deram errado. O tipo de coisa que eu conseguia imaginar acontecendo comigo sem nenhum esforço. Fiquei olhando para a tela por um tempo que não consigo calcular. Sabe aquele momento onde o tempo faz uma coisa estranha e você não sabe se passou 1 minuto ou 20? Foi esse. Quando voltei a funcionar, minha primeira reação foi tentar desmontar aquilo, sistematicamente, com a maior frieza que conseguir reunir. Peguei cada elemento da descrição e tentei encontrar uma explicação alternativa. Primeiro nome comum? Sim, é um nome que bastante gente tem. Pode ser coincidência. Idade exata? Menos comum, mas uma lista longa tem probabilidade de acertar idades. A característica física? Aqui eu travei, porque não era genérica. Era algo que a maioria das pessoas que me via na rua não notaria. Algo que eu mesmo raramente pensava. E estava ali descrito com uma precisão que não cabia em coincidência por probabilidade. A cidade? Uma cidade específica, não uma metrópole enorme onde metade do país mora. Específica demais. Passei horas tentando encontrar onde eu havia postado essas informações sobre mim mesmo publicamente. Fui em cada perfil, cada fórum onde havia participado, cada comentário que havia feito nos últimos anos. Procurei qualquer menção a essa característica física específica em qualquer plataforma. Não encontrei nada que justificasse. Então, eu fiz a coisa mais estúpida que eu poderia ter feito. Eu voltei para o fórum, mas dessa vez, em vez de só olhar a lista, eu comecei a explorar. Tinha mais do que a lista, muito mais. Havia sessões. Eu voltei para o fórum, mas dessa vez, em vez de só olhar a lista, eu comecei a explorar. Tinha mais do que a lista, muito mais. Havia sessões que eu não havia visto porque havia fechado cedo demais. Uma delas era um sistema de comentários em cada entrada. Comentários de usuários sem nome, sem foto, sem nenhuma identidade verificável. Não havia como saber quantas pessoas diferentes eram. Podia ser centenas, podia ser uma dúzia, usando contas diferentes. Mas o que eles diziam era perturbador de um jeito específico. Não havia ninguém questionando se aquilo era real. Ninguém debatendo se as entradas eram ficção ou verdade. Era gente discutindo como quem discute previsão do tempo. Esse aqui já está confirmado, encontrei a notícia. Alguém tem contexto adicional sobre o caso da semana passada? A descrição estava em comum. A margem de erro nesse ciclo está levemente acima do histórico. Terminologia própria, padrões de discussão estabelecidos, um nível de familiaridade que só vem de muito tempo no mesmo lugar. Havia também uma seção de arquivos, entradas antigas, organizadas por período, com marcações que indicavam se haviam sido confirmadas, não confirmadas ou o que eles chamavam de resolvidas de outra forma. Esta última categoria era a menor, e era a que me interessava mais. Criei um usuário vazio, sem informação nenhuma, e comecei a ler os tópicos mais antigos que encontrei, tentando montar um quadro de como aquele lugar funcionava. O que eu juntei, ao longo de horas de leitura, foi isso. O fórum existia há mais de 10 anos. Ninguém sabia quem o criou. Havia referências antigas a uma pergunta que alguém havia feito sobre a origem, e a resposta que um moderador havia dado era uma única linha: não é relevante. Havia um usuário com permissões de administração, que aparecia nos logs, mas que nunca postava, nunca interagia. Só removia conteúdo que violava regras que ninguém havia escrito, mas que todos pareciam conhecer instintivamente. As entradas na lista não eram submetidas por usuários, elas simplesmente apareciam,
sem autoria visível, sem timestamp editável, sem nenhum rastro de quem havia criado aquele conteúdo. Uma hora não estavam, outra hora estavam. Alguns usuários diziam ter tentado monitorar o horário exato em que novas entradas surgiam e nunca conseguiram estabelecer nenhum padrão. Não havia horário fixo, não havia frequência regular, não havia nada que sugerisse um processo humano por trás. E a taxa de acerto, segundo os usuários mais antigos, era de aproximadamente 92%. Eu li esse número e reli. Tentei encontrar contexto que o tornasse menos pesado. Não encontrei. Havia um usuário em particular que se destacava nos arquivos. Postava há anos com uma consistência meticulosa, documentando cada entrada, cada confirmação, cada discrepância. Mantinha uma planilha própria que atualizava e compartilhava periodicamente com o fórum. O número dele era de 91,8% de acerto, calculado em mais de 400 entradas ao longo de 6 anos. Mais de 400 entradas em 6 anos, e eu precisei parar e deixar esse número sentar. Fui no perfil desse usuário e mandei uma mensagem. Não esperava a resposta. O perfil parecia ativo, mas era impossível saber se a pessoa ainda acessava. Mas em menos de 10 minutos, chegou uma resposta. Curta, direta. Vi que você encontrou sua entrada. Não entre em pânico. Respira. Me conta o que está escrito. Nós conversamos por horas. Ele, e eu vou usar ele por falta de informação melhor, porque nunca soube nada de real sobre essa pessoa, era alguém que se apresentava como tendo passado pela mesma situação anos antes. Havia encontrado o fórum por acidente, havia visto sua própria entrada, havia sobrevivido à data. Mas ele me explicou que não tinha simplesmente evitado um lugar ou uma situação óbvia. Era mais complicado do que isso. E essa complicação era exatamente o que eu precisava entender. Ele disse que as entradas raramente descrevem algo evitável de forma direta. Elas descrevem pontos de convergência, momentos onde uma série específica de fatores se encontra num resultado. E mudar um fator de forma superficial não dissolve necessariamente o ponto. Às vezes, só o desloca, muda a forma sem mudar o resultado. Ele havia tentado simplesmente não sair de casa no dia marcado para ele. Ficou trancado, sem carro, sem nenhum risco aparente, e quase havia morrido dentro de casa de algo completamente diferente do que estava descrito, mas que, olhando de certo ângulo, ainda poderia ter sido descrito com palavras que batiam com a entrada original. O que havia funcionado para ele, e ele repetiu várias vezes que não sabia se funcionaria para mim, que não tinha como garantir nada, foi uma abordagem diferente. Não fugir do dia, entender o dia, desconstruir a entrada, entender o que, mecanicamente, precisaria acontecer para aquela descrição se concretizar e trabalhar cada elemento desse mecanismo de forma independente. Passamos horas fazendo isso com a minha entrada, elemento por elemento. Ele fazia perguntas, eu respondia, e aos poucos um mapa foi se formando. Não um mapa de como me proteger de uma coisa específica, um mapa de como eu me movia pelo mundo de forma automática, quais eram os meus padrões, quais eram os momentos onde eu estava no piloto automático e, portanto, vulnerável a uma sequência de eventos que eu não escolheria conscientemente, mas que aconteceria sem que eu percebesse. E então, ele disse a frase que ficou comigo. O fórum não cria o que vai acontecer. Ele registra. E às vezes, registrar uma coisa é o que dá a alguém a chance de mudá-la. Não sempre, mas às vezes. Não sempre, mas às vezes. Eu me agarrei a isso com as 2 mãos. Nos 11 dias seguintes, eu vivi com um nível de atenção que nunca havia experimentado e que espero nunca mais precisar experimentar. Não era paranoia. Aprendi cedo que paranoia e atenção são opostos, não sinônimos. Paranoia é ruído, é ver ameaça em tudo, sem hierarquia, sem foco, sem utilidade. O que eu desenvolvi naqueles 11 dias era o oposto. Era silêncio, era clareza. Cada decisão pequena ficava visível antes de ser tomada. Cada escolha, que normalmente seria automática, passava por um filtro consciente. Eu acordava todo dia e passava alguns minutos pensando no mapa que havíamos construído, os padrões, os mecanismos, os pontos onde a sequência precisaria acontecer para a entrada se concretizar. E ia alterando variáveis, discretamente, sem drama. Às vezes era uma rota diferente,
Às vezes era um horário diferente, às vezes era simplesmente dizer não para algo que eu normalmente diria sim, sem pensar. Não contei para ninguém. Como eu contaria? Qual seria a conversa? Encontrei um fórum que prevê mortes e tem uma entrada com meu nome para daqui a 11 dias. Isso não é uma conversa que termina bem para quem fala. Então, eu carreguei sozinho. E os dias foram passando com aquela lentidão específica das coisas que você está monitorando de perto. Dia 1, dia 2, dia 5, dia 8. O 11º dia chegou numa sexta-feira. Manhã normal, céu encoberto. O tipo de dia que não tem cara de nada. Eu havia me planejado para ficar em casa. Plano simples, sem glamour, sem significado aparente. Só ficar em casa, trabalhar de dentro. Não criar nenhuma das circunstâncias que o mapa indicava como necessárias. Mas, no começo da tarde, uma situação surgiu. Uma dessas situações que parecem completamente mundanas. Uma mensagem de alguém pedindo um favor simples, que envolvia eu sair por um período curto. Uma justificativa razoável, nenhum sinal de alerta óbvio. O tipo de coisa que em qualquer outro dia eu teria dito sim, sem nem processar completamente o pedido. Mas eu estava prestando atenção. E enquanto eu lia a mensagem, enquanto meu cérebro já estava formulando a resposta automática de aceitar, eu vi a sequência. Não toda de uma vez, mas em cascata. Se eu saísse agora, nesse horário, por essa rota que seria a mais natural, eu estaria num determinado lugar em torno de determinado horário, e esse cruzamento de lugar e horário era exatamente o que o mapa indicava como o ponto de convergência. Não era certeza, nunca foi certeza, mas era próximo demais. Eu disse não, com uma desculpa curta, sem drama. A pessoa entendeu, a conversa acabou, a vida seguiu. Fiquei em casa. Nada aconteceu comigo naquele dia. Eu cozinhei, assisti a alguma coisa, tentei não pensar. Não consegui completamente, mas tentei. Na manhã seguinte, com as mãos levemente trêmulas que eu não havia planejado ter, abri o fórum. Minha entrada havia sumido. Não estava marcada com nenhuma categoria, não estava arquivada, não estava em lugar nenhum que eu conseguisse encontrar. Simplesmente não existia mais, como se nunca estivesse lá, como se a lista tivesse me esquecido. Fiquei olhando para a tela por muito tempo. A sensação que veio não foi de euforia, não foi de alívio explosivo. Foi algo muito mais quieto e muito mais pesado do que eu esperava. Era a sensação de ter passado por uma porta que a maioria das pessoas não sabe que existe, ter visto o que tem do outro lado e ter voltado, mas sem conseguir fechar a porta atrás de mim. Porque você não fecha. Não tem como. Eu continuei acessando o fórum por alguns meses depois disso, não com frequência diária, mas regularmente. Não sei bem porquê. Talvez porque agora eu não conseguia simplesmente fingir que não sabia da existência daquele lugar. Talvez porque havia uma parte de mim que sentia alguma responsabilidade indefinida que eu não sabia como cumprir, mas também não conseguia ignorar. Tentei avisar pessoas 2 vezes. A primeira vez, encontrei uma entrada com detalhes específicos o suficiente para me fazer pensar que eu sabia de quem se tratava. Não com certeza, nunca havia certeza, mas com uma probabilidade que eu não conseguia ignorar. Alguém que eu conhecia de forma superficial. Tentei chegar a essa pessoa de um jeito que não soasse completamente insano. Disse que havia visto informações preocupantes numa fonte que eu não conseguia explicar direito. Que talvez valesse a pena tomar cuidado numa data específica. A pessoa me olhou do jeito que alguém olha para quem está claramente passando por alguma coisa. Agradeceu com a educação de quem quer encerrar a conversa e mudou de assunto. Eu não insisti. A segunda tentativa nem chegou a ser tentativa. A entrada desapareceu 2 dias antes da data, sem que eu tivesse dito nada a ninguém. E eu nunca soube se aquela pessoa havia encontrado o fórum por conta própria, se havia feito algo diferente, se o sistema havia simplesmente errado naquele caso. Nunca soube. E esse não saber é o que mais pesa em tudo isso. Você não consegue construir certeza sobre nada, não sobre como o fórum funciona,
não sobre de onde vêm as entradas, não sobre quem ou o que está por trás. Você fica com fragmentos, com uma taxa de acerto assustadora, mas imperfeita, com a memória de 11 dias que mudaram permanentemente como eu experimento estar vivo. Eu parei de acessar o fórum há bastante tempo. Não porque encontrei respostas, mas porque entendi que continuar acessando era uma forma de não conseguir seguir em frente. Era ficar parado na beirada de uma coisa que eu não consigo entender e que talvez simplesmente não seja para ser entendida. Há coisas que a gente aprende a carregar sem compreender. Esse é o tipo. O link eu deletei. Não sei se o fórum ainda existe. Não tentei verificar. E se você está pensando em achar, eu entendo a curiosidade, eu teria a mesma. Mas pense no seguinte: se existir e você encontrar a sua entrada lá, o que você vai fazer? Você está pronto para viver com isso? Porque eu não estava. Mas tem coisas que ficaram de um jeito que eu não escolhi, mas que também não quero mais desfazer. Eu presto atenção de um jeito diferente agora. Nos padrões, nas sequências, nos momentos onde a vida está me levando para algum lugar sem que eu tenha conscientemente decidido ir. Isso não é paranoia, é o oposto. É presença. É a diferença entre passar pelo dia no piloto automático e realmente habitar cada escolha pequena que você faz. Estranhamente, aquela experiência me tornou mais calmo em situações de pressão. Porque eu já sei como é olhar para uma coisa que parece inevitável e ter que decidir se vai aceitar ou se vai procurar a variável que ainda pode mudar. E tem uma coisa que o usuário que me ajudou disse no fim da nossa última conversa, que volta para mim com uma frequência que eu não esperava. Ele disse que a teoria dele, só uma teoria sem base verificável, é que o fórum não registra tudo, que há um limite de entradas em qualquer período de tempo, muito menor do que você esperaria, dado o tamanho do mundo. E que a teoria dele é que só aparecem lá os casos onde ver a informação pode fazer diferença, onde a pessoa tem alguma chance real de mudar alguma coisa. Que talvez o ato de ver seja parte do mecanismo. Eu não sei se acredito nisso. Não sei se é verdade ou se é uma história que ele se contou para conseguir dormir. Não sei se eu mesmo não estou fazendo a mesma coisa agora, construindo uma narrativa que torna aquela experiência suportável em vez de simplesmente aterrorizante. Mas se for verdade, então isso significa uma coisa que eu prefiro não pensar por tempo demais. Significa que as entradas que não somem antes da data, a maioria delas, os 92%, ou a pessoa nunca encontrou o fórum, ou encontrou, e não foi suficiente. E eu me pergunto nas noites em que esse pensamento aparece sem ser convidado, o que diferencia os dois grupos? O que eu fiz de diferente? Se foi o mapa que construímos, se foi a escolha que fiz naquela tarde de sexta-feira, se foi sorte, se foi alguma coisa que eu nunca vou conseguir nomear. Eu deveria estar morto, e não estou. E isso, por mais que eu tente transformar em alívio, ainda não virou completamente alívio. É algo mais complicado, mais pesado, o tipo de coisa que você carrega não como um fardo, mas como uma consciência que não desliga mais. Toda quinta-feira de março eu acordo mais cedo que o normal. Não planejo, acontece. E fico deitado por alguns minutos olhando para o teto, sentindo o peso específico daquele dia antes de me levantar e seguir em frente. Como qualquer pessoa faria,